Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de alemão e esta é a nossa aula de número 17. E hoje nós vamos ver o passado composto em alemão, chamado o perfeito ou em alemão das Perfekt. Vamos entender isso. Enquanto em português dizemos apenas eu comprei uma casa, isso seria pretérito perfeito do modo indicativo. Em alemão disse eu tenho comprado uma casa. Então isso é como em inglês, né? Só que em inglês é o seguinte, quando que eu uso isso? Quando eu não digo quando aconteceu a ação. Eu uso, por exemplo, I have bought a house. Isso em inglês. Então seria quase a mesma coisa que o alemão. Então até falei aqui, eu tenho comprado uma casa, como no inglês, por exemplo. Ou seja, em alemão também precisamos de dois verbos para formar o passado, para formar o perfeito. O auxiliar, o verbo auxiliar, que é o verbo ter, e o verbo no presente perfeito. Porém, na língua escrita, usa-se o pretérito. O que é isso na língua escrita? Geralmente, quando eu vou escrever contos, histórias, em jornais, alguma coisa assim, na linguagem escrita, eu não costumo usar, ou eu uso menos, isso daqui. Eu tenho comprado uma casa, eu já uso o pretérito mesmo, eu comprei uma casa, o pretérito em alemão, que a gente viu nas aulas passadas. Mas na linguagem falada é diferente, eu já uso o perfeito. O verbo auxiliar, né? Esse auxiliar aqui, o que é ele? Temos dois verbos auxiliares para a formação do tempo passado em alemão. Temos o verbo sein e o verbo haben. Sein é ser, estar, e o haben é ter. Em inglês eu sempre uso o verbo ter. Em alemão eu já uso dois verbos, sein e o haben. Como saber qual usar? É simples. Enquanto sein se usa para verbos que indicam movimento, olha, isso é interessante, tá? Sein eu uso quando a frase indica movimento. Ir, vir, ficar, andar, correr, isso indica movimento, eu uso sein. Haben eu uso para todos os outros verbos. Verbo que não indica movimento, então eu uso haben. Para formar uma frase no passado perfeito, como eu comprei uma casa, é preciso atenção. Como já vimos, sempre que uma frase apresentar dois verbos ou mais, isso em alemão, o verbo principal vai para o fim dela. Isso aqui que complica pra gente no português, tá? Que a gente pensa de um jeito e em alemão tem que falar de outro. No perfeito ocorre o mesmo jeito, o mesmo sentido, a mesma coisa. Como se conjuga um verbo no perfeito? Sabemos que em português os sufixos ado e ido são adicionados. Esse perfeito, pessoal, só para vocês entenderem, é o nosso particípio passado, tá? Em português. Então o verbo falar, particípio passado falado, o gerúndio falando. Então é sempre o particípio passado do verbo. Quando eles falam que o perfeito em alemão é o particípio passado em português. Então tá aqui, ó. Comprado, falado, beijado, amado, bebido, comido, fugido, partido. Isso é particípio passado em português. E isso é o perfeito, das Perfekt em alemão. Em alemão, a maioria dos verbos, não todos, tá? A maioria dos verbos recebe o prefixo ge. Ge vem antes. E uma alteração no final do verbo, geralmente um T. Assim, o verbo küssen, que é beijar, olha só, ele fica ge, eu coloquei o ge antes, e no final eu coloquei um T, tá? Ele mudou aqui, ele não mudou, eu tirei esse EN, aqui você tem um T, e coloquei um ge antes. Isso é uma regra geral, isso acontece na maioria dos verbos. Há várias exceções, mas a maioria acontece isso, tá, ok? Um ge antes, um T depois, esse N e esse radical aqui no meio. Porém, essa não é uma regra geral. Como eu falei, existem várias exceções, tá? Mas isso acontece na maioria. Alguns verbos mantêm a terminação do infinitivo. Por exemplo, essen. Ele vai manter esse essen. Eu coloco um ge antes, tá? Ele mantém esse essen depois.
Só que acrescentei mais um G aqui, então ficou gegessen. Esse é o comido, tá? Essen é comer, comido, gegessen. E outros mudam totalmente. Por exemplo, o verbo gehen, que é ir, o participio passado dele é gegangen. Tá, ok? Pode ver que não tem nada, que ele mudou tudo. Tá, ok? Ele é gehen, ficou gegangen. Com isso, não deve haver preocupação, pois uma vez aprendido os principais, vê-se que todos os outros verbos alemães seguem um padrão. Então o que acontece aqui? Se você souber alguns verbos, você vai ver que os outros seguem um padrão, então fica fácil você saber, tá? Eu vou dar aqui para você exemplos dos mais usados e todos os outros você vai conseguir conjugar facinho. Vamos exemplo aqui, ó. A frase aqui é: eu comprei uma casa. Então eu falo ich habe. O habe é o verbo auxiliar. Aí eu uso o complemento, a coisa principal, ein Haus, que é uma casa, e o verbo principal, que é o comprar, no participio passado, vai lá para o final da frase. Tá aqui, ó. O verbo é kaufen, tá aqui, ó. Kaufen, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei um G antes, tirei esse EN e acrescentei um T. Tá bom? Como eu falei para vocês que acontece a maioria dos verbos. Ok? Então ele ficou aqui, ó, gekauft. Beleza? Então, ich habe ein Haus gekauft. Ao pé da letra é eu tenho uma casa comprado. Então esse verbo principal vai pro final da frase. Tá bom? Isso eu já expliquei. Agora, vamos saber agora quais verbos têm como auxiliar o sein e o haben. Isso daqui é muito importante. Os verbos com sein, eu já falei antes, jamais podem ser usados com o haben, pois isso seria um erro grave. Então, eu vou ter que decorar. Sim, mas você vê, se o verbo tem movimento, tá? Então ele é usado com sein, ok? Mas assim, é igual ao português. Vem um americano, um gringo, um alemão aqui e fala nós vai, nós foi, você não vai falar nós, o cara tá falando errado. Não, o cara é gringo, beleza. Ok? Então tá desculpado. Você chega lá na Alemanha, tá falando errado, o cara tá te entendendo, tá bom. Tá bom? Mas aqui a gente tenta fazer você falar corretamente. Vamos lá. Em regra geral, os verbos que indicam deslocamento ou mudança de estado da pessoa, como eu já falei, terão como auxiliar o verbo sein. Os demais terão haben como auxiliar. Então, se eu conseguir saber quais os verbos que vai sein, o resto tudo vai haben. Alguns alunos têm dificuldade de entender essa noção de deslocamento e da mudança de estado. Eu tinha muito isso quando eu estava aprendendo alemão. Para mim isso era um bicho não de 7 cabeças, mas de 8, 9, 10 cabeças. É muito complicado. Se você também faz parte desse time, que eu também fazia, fica aqui a dica. Decore. Olha a dica que legal. Decore. Bela dica, né? Tudo bem, então vamos decorar. Então vou fazer aqui vocês decorarem comigo. Os verbos importantes com auxiliar sein, que indicam movimento, deslocamento, são aproximadamente uns 15. Olha só, ficou fácil. O total deles em alemão, a grande maioria, dá 15. Tá? E para você saber esses 15, e isso se você já estiver avançado no estudo de alemão. Ok? Então não é muito complicado. Se eu souber quais são os verbos que vai sein, todos os outros que aparecerem vai haben. E assim, aparecer um verbo não significa deslocamento, movimentação, isso é haben, com certeza. Ok? Vamos lá, a estrutura de uma sentença no perfect ou no particípio passado, para a gente entender. Vamos lá, eu tenho o sujeito, está aqui, ich, sujeito, eu, ele, ela, nós, vós, eles, ou a pessoa. O verbo auxiliar, que é o haben ou sein. O complemento, que é aquilo que eu quero indicar, ein Computer. E o particípio passado, no caso kaufen, gekauft. Então, eu traduzo, eu comprei um computador, mas na verdade eu falo, eu tenho um computador comprado. Lembre-se, o verbo no particípio vai sempre para o final da oração. Tá bom? Eu tenho um computador comprado. A seguir, veremos a maioria dos verbos. Olha só, nós vamos nos delongar um pouco nisso daqui, porque eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam. Isso aqui é uma coisa árdua, você só aprende exercitando, fazendo bastante.
Então, como eu sei que a maioria tem preguiça de fazer sozinho, eu vou fazer isso com vocês. Veremos a maioria dos verbos sendo conjugados no modo indicativo, no presente e no perfect. Quer dizer, vamos conjugar... Isso aqui, o indicativo é os dois. Vamos conjugar no presente e no perfect. O que é esse perfect? O particípio passado. Tá bom? Vamos conjugar no presente e depois no particípio passado para ver como vai ficar. Assim você saberá quando é usado o sein para movimento e quando é usado o haben como auxiliar. Tá ok? Prontos para a nossa luta? Então vamos começar. Nós vamos começar com o verbo backen, que é assar. Assar indica movimento, movimentação? Não, eu coloco lá no forno e ele assa sozinho, então não tem um deslocamento meu. Tá ok? Então no presente, o verbo backen, ele é normal, então, schbacke, do bext ou do baxt, erbecht ou bacht. Olha que tem duas conjugações na segunda e terceira pessoa, tá? Pode ser com trema ou sem trema. Wir backen, ihr backt, sie backen. Ele é conjugação normal, exceto na segunda e terceira pessoa do singular. O particípio passado dele, olha só, eu acrescento o ge, normalmente, e não acrescento nada no final. Ele continua com o infinitivo aqui, backen. Tá bom? Então, o particípio passado dele é gebacken. Para eu conjugar no particípio passado, que é no perfect, o que eu tenho que saber é apenas como ele é no particípio passado e saber conjugar o verbo haben ou o verbo sein, dependendo do verbo. No caso aqui, o verbo haben. Então, eu vou conjugar. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Sei conjugar o verbo haben? Sim. Pego o verbo backen no passado, só coloco ele gebacken para cada um. Vai ficar ich habe gebacken, du hast gebacken, er hat gebacken, wir haben gebacken, ihr habt gebacken, sie haben gebacken. Tá bom? Esse é o verbo assado. Vamos um exemplo no presente e um exemplo no passado, usando o particípio passado ou perfect. Vamos lá. Meine Mutter backte einen Kuchen. Minha mãe, isso aqui é o presente. Só que, olha como eu traduzir. Minha mãe está assando. Kuchen é bolo, ein Kuchen, um bolo. Por que eu traduzi como está assando e não como assa? Porque eu falei para vocês que no alemão não existe o gerúndio. Quando eu quero falar o gerúndio, eu falo o presente. O contexto que vai me dizer se é gerúndio ou se é presente simples. Então aqui, minha mãe assa um bolo. O minha mãe está assando um bolo. As duas maneiras estão corretas. Tá bom? Posso traduzir minha mãe assa um bolo ou minha mãe está assando um bolo. Vai ser a mesma coisa. Olha, agora vou pegar esta frase e colocar no passado. Então, meine Mutter, não mudou nada, hat einen Kuchen gebacken. Olha que interessante. Minha mãe tem, aí eu coloco o complemento aqui, o elemento principal. Minha mãe tem um bolo assado. Então o verbo do particípio passado vai para o final da frase. Ao invés de eu falar minha mãe tem assado um bolo, não, minha mãe tem um bolo assado. Lembrando que o particípio passado do verbo sempre vai no final da oração. Beleza? Então, meine Mutter hat einen Kuchen gebacken. Vamos uma outra, verbo beißen. Lembrando aqui que esse etc, que para a gente seria um beta, para eles é etc equivale a dois S. Ok? Na hora de escrever, se eu não colocar etc, colocar dois S, vão entender do mesmo jeito. Como o nosso teclado aqui no português não tem esse etc, a gente pode colocar dois S. Tá bom? Então, beißen é morder, abocanhar. O presente dele, normalmente, ich beiße, du beißt, er beißt, wir beißen, ihr beißt, sie beißen. Conjuga-se normalmente. Morder, abocanhar exige movimentação, deslocamento? Não. Tá? Então, usar o haben. Então, eu tenho que saber conjugar o verbo haben e o particípio passado dele. Coloquei um ge antes e, ao invés de eu colocar simplesmente um T no final, eu mudei o beißen para bissen. Tá bom? Então, o particípio passado dele é gebissen.
Então vamos conjugar. Ich habe gebissen, du hast gebissen, er hat gebissen, wir haben gebissen, ihr habt gebissen, sie haben gebissen. É o verbo morder. Vamos no presente. Der Hund beißt den Jung. Der Hund é ele, beißt. O cachorro morde o jovem. Bom, pegar essa frase e colocar no passado. Der Hund, quem que é der Hund é ele. Então, hat. Der Hund hat den Jungen gebissen. Lembrando que o verbo vai para o final. Der Hund hat den Jungen gebissen. O cachorro mordeu o garoto. Mas como que eu escrevo? O cachorro tem o garoto mordido. Tá bom? Outra frase, outro verbo, betrügen. Betrügen é enganar, iludir, trair, ludibriar, defraudar. Presente dele, ich betrüge, du betrügst, er betrügt, wir betrügen, ihr betrügt, sie betrügen. Então ele conjuga normalmente como verbo regular. O particípio passado dele. Eu não coloco um G, tá? Mas no final dele eu troco o trügen, eu vou trocar por trogen, tá bom? Então o infinitivo dele é betrügen, o particípio é betrogen ou betrogen, beleza? Então vamos conjugar, fazer uma frase no presente. Sie betrügen Kollegen. Esse sie, olha só o verbo que está betrügen. O sie, quando está no começo da frase, ele é letra maiúscula. Então ele pode ser sie de eles ou elas, pode ser sie de você, de vocês, de o senhor, de a senhora, ou pode ser sie de ela, tá bom? O começo da frase é sempre letra maiúscula, então não dá para eu saber qual que é. O que vai me indicar? O verbo é betrügen. Então sie betrügen, para sie betrügen, então pode ser ou sie, eles e elas, ou sie de você, o senhor, a senhora. Tá bom? Aqui eu posso estar falando eles, ou posso estar falando você, ou posso estar falando vocês. É o contexto que vai me dizer. Eu preferi falar como eles. Sie betrügen Kollegen. Eles traem os colegas. Poderia dizer também, você está traindo seus colegas? Sim, seria a mesma coisa. Vocês estão traindo seus colegas? O senhor está traindo os colegas? A senhora está traindo os colegas? Sim, todas essas frases seriam escritas a mesma coisa em alemão. Vou pegar essa frase e colocar no passado. Sie, é o mesmo sie, haben, tá? Então tá aqui, sie haben, e o verbo betrogen. Sie haben, coloca o complemento, Kollegen betrogen. Sie haben Kollegen betrogen. Você ou eles, né, têm os colegas traído. Ou para os íntimos, eles traíram os colegas. Verbo biegen, que é encurvar-se, curvar-se. Presente dele, ich biege, du biegst, er biegt, wir biegen, ihr biegt, sie biegen. Conjuga-se normalmente no presente. O particípio dele acrescenta um G antes, acrescenta um G aqui, e esse biegen virou bogen, tá? Mudei, então ficou gebogen. Esse é o particípio passado do verbo biegen, que é curvar-se. Então, ich habe gebogen, du hast gebogen, er hat gebogen, wir haben gebogen, ihr habt gebogen, sie haben gebogen. Olha essa frase aqui, die Prinzessin biegt vor dem König. Então, a princesa curva-se diante do rei. A princesa se curva diante do rei. Eu vou pegar essa mesma frase e colocar no passado. Lembrando que a princesa é ela. Então, é sie biegt. Aqui, die Prinzessin biegt. Ela. O passado, die Prinzessin hat vor dem König gebogen. A princesa tem diante do rei se curvado. Ou a princesa curvou-se diante do rei. Die Prinzessin hat vor dem König gebogen.
Lembrando que o verbo vai sempre no passado. Está aqui. A princesa é ela. Hat gebogen. Hat gebogen. Verbo bieten, que é o verbo oferecer, ofertar. Vamos conjugá-lo. Ich bitte, du bittest, er bittet, wir bitten, ihr bittet, sie bitten. Participe passado, coloca um G antes e esse bitten aqui virou boten. Então, geboten. Então, ich habe geboten, du hast geboten, er hat geboten, wir haben geboten, ihr habt geboten, sie haben geboten. Vamos ao presente. Sie bittet mir Geld. Sie bittet, vai oferecer. Então, ela me oferece dinheiro ou ela está me oferecendo dinheiro. Sie bittet mir Geld. Ela oferece a mim dinheiro. Ela está me oferecendo dinheiro. O passado dessa frase, sie, tá aqui, sie hat geboten. Sie hat mir Geld geboten. Ela tem a mim dinheiro oferecido. Sie hat mir Geld geboten. Para os íntimos, ela me ofereceu dinheiro. Beleza? Vamos agora aos números, do número 160 ao 170. Está aqui. 160. Pesa a letra. 100, que é 100, 60. Então eu falei 160, 160. Posso usar também aqui antes se eu quiser, 100, ok? Não é necessário, mas se eu usar não está errado. 161, 100, que é 100, 1 e 60. Então 100, 1 e 60. E é assim que a gente fala 61, que a gente já viu isso. Então 161. E isso nós vamos usar para todos os outros. 162. 162. 163. 163. 164. 164. 165. 165. 166, 166, 167, 167, 168, 168, 169, 169 e 170, 170. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa 17ª aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.